Você vai assistir agora Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. O jornalista Carlos Conce conversa com lideranças de áreas diversas: educação, jurídica, empresarial, política. Aprenda com aqueles que não são líderes por acaso. Com você agora, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. 15 horas, 8 minutos. Ao vivo pelo Instagram, você também vai acompanhar no YouTube, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. E hoje temos a grande honra de receber Ricardo Andrade. Ele é professor de biologia, tem formação e especialização na área de gestão e atualmente ele é o diretor-geral da Escola SEB Bilíngue Maceió. É com grande alegria que recebemos o professor Ricardo Andrade. Bem-vindo, professor Ricardo. Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, professor Ricardo. É o nosso episódio de estreia e não por acaso queríamos convidá-lo por ser educador, porque nossos bate-papos anteriores foram muito bons, então gratidão pela sua presença. E eu que agradeço aí pelo convite, fico muito feliz por estar aqui e assim, tendo a oportunidade de inaugurar com você esse podcast, para mim é um privilégio enorme. É recíproco. Por favor, professor Ricardo. Pois bem, como você sabe, é estreia e o assunto é educação. Educação, realmente. Educação em um mundo que cada vez mais é globalizado, é dinâmico, é digital. A educação realmente que, contemporaneamente, ela vem cada vez mais trabalhando a dicotomia entre o novo, entre o contemporâneo e também entre o tradicional. Pois é, por isso que estamos aqui com o professor Ricardo Andrade, ele que é professor, ele que é diretor-geral da Escola SEB Bilíngue Maceió, como já disse. E aí a nossa primeira pergunta, professor Ricardo, da nossa conversa de hoje é a seguinte: quem é o professor Ricardo Andrade, dito pelo próprio professor Ricardo Andrade? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, professor Ricardo Andrade é filho de professora, de uma família também com pessoas da área de educação, a Secretaria do Estado. A minha tia teve alguns anos à frente da Secretaria do Estado de Sergipe. O meu tio já teve a oportunidade de ser professor também universitário lá da Unicamp. E eu tenho muita gente da família na área de educação. Talvez tenha sido isso que tenha sido me influenciado aí indiretamente. Sou professor de biologia, formado em biologia e adoro lecionar, né? Tive a oportunidade de ir para a área de gestão e também adorei essa área e por isso que segui a carreira de gestão escolar. O professor Ricardo Andrade é uma pessoa que sempre vai estar disponível para entrar na sala de aula. Então, o nosso lema é sempre atender da melhor maneira possível. Maravilha, professor, maravilha. E aí, a sua formação na área de gestão educacional, como foi que surgiu, onde foi, quais foram os caminhos buscados aí para também gestor Ricardo Andrade na área de educação? Sim. A primeira perna dentro da minha especialização para gestão foi na USP, em um MBA muito interessante de gestão escolar. Perfeito. Nesta ocasião eu tive uma incrível oportunidade de conhecer profissionais assim, não é à toa que a USP é a USP, né? Perfeito. Mas de conhecer professores incríveis. Lá, naturalmente, as cadeiras de educação, sob o ponto de vista da gestão, mas também cadeiras de gestão administrativa. Sim. E esse foi o meu primeiro contato. Depois eu tive uma outra oportunidade, essa já na FIA, Fundação Instituto de Administração, também em São Paulo, de fazer uma especialização, essa com foco em C-Level. Perfeito. É uma pós-graduação que dá para o estudante, ali, o aluno pós-graduando, elementos da gestão de C-Level, CEO, CFO e COO. Então, essa foi uma outra experiência que eu considerei assim incrível. Que traduzindo para quem está nos assistindo... É o CEO, que é o chefe geral do executivo, o CFO, o chefe de finanças, e o COO, o chefe de operações, traduzindo em modos gerais, assim. Perfeito. A gente chama isso de C-Level, C-Level, né, é nível de chefia, e tem essas siglas, né, CEO, CEO,
CFO, o CFO e o COO ou COO. Daí o resultado, um grande gestor geral, né? Um grande diretor geral. A gente se esforça para isso. E conciliar a parte administrativa com a parte pedagógica, né? Perfeito, perfeito. Isso aí. De que maneira, professor Ricardo, a educação influencia na autoestima, na autoconfiança de uma pessoa, no seu ponto de vista? Eu acredito que a educação ela contribui com a formação das pessoas de uma forma geral. E como dizia Paulo Freire, a educação é libertadora. Verdade. Então, na medida em que a gente desenvolve conhecimento, a gente pode ter, a partir do conhecimento, mais condição de se posicionar. E a partir desse momento que eu tenho a condição de me posicionar enquanto cidadão, enquanto pessoa reflexiva, naturalmente isso impacta na autoestima. Perfeito. Eu acredito que a autoestima tenha várias esferas, mas a esfera intelectual também tem influência da educação. Porque na medida que eu consigo me posicionar enquanto cidadão, enquanto profissional, etc., que eu adquiro isso dentro da educação, eu posso ter minha autoestima mais preservada e mais sólida. Perfeito, perfeito. O professor Ricardo falou em Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Isso aí. E o meu trabalho é muito paulo freiriano, realmente. Olha E assim. rogeriano, de Carl Rogers, né? Também Senhor. na Califórnia. E realmente você ter um brasileiro como Paulo Freire é algo fantástico que nos inspira como educadores, né? Ah, certamente. Não tem dúvida nenhuma. Paulo Freire, vez ou outra, tem algumas frases ditas pelo Paulo Freire ou ditas sobre o Paulo Freire. Sim. E uma delas é assim, me veio em mente agora. Sim. Paulo Freire não estudou em Harvard, mas Harvard estuda Paulo Freire. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. Ele foi genial na sua capacidade de entender a potência da educação. Perfeito. Sobre comunicação não violenta, um dos grandes inspiradores da comunicação não violenta foi Paulo Freire. Sim, exatamente. É impressionante como realmente impressionante. Ele é assim. Ele é genial. Mundial. Foi genial. Genial e mundial, exatamente. É verdade. Tomar decisões mais conscientes ao longo da vida. Uma boa educação ajuda nesse sentido? Sim, certamente. Por quê? Porque a tomada de decisão, Carlos, ela não pode ser emocional somente. Naturalmente que a gente tem uma parte da vida da gente que é predominantemente emocional. Verdade. Mas quando a gente está falando de cargos de liderança, de cargos de gestão, e até mesmo aquela pessoa que não está atualmente num cargo de liderança, ela precisa, no ambiente profissional, tomar decisões pautadas em dados, em informações. Perfeito. Né? A gente tem uma cultura ainda no Brasil de colocar a emoção para tomar conta das decisões. Quem faz isso ainda está um pouco atrasado, não faz sentido. Todas as decisões que a gente toma, todas as decisões que a gente, administrativamente falando, toma, são pautadas em números, em gráficos e com o objetivo de colocar a gente em um local melhor do que a gente está. Perfeito. Então, e a gente só faz isso a partir do conhecimento. Perfeito. Né? Análise de gráficos, análise estatística, a análise de informações, o ChatGPT não vai te dar. O ChatGPT é um suporte. Verdade. Mas se você não tiver o conhecimento estatístico, analítico, você não vai conseguir ser um bom administrador. Perfeito. Certa vez falaram para o grande comunicador Silvio Santos, né, e grande gestor Silvio Santos, sobre essa questão de ele trabalhar com intuição. Aí ele disse, olha, eu trabalho com intuição, mas depois de analisar muita informação. É verdade. Boa, exatamente. Aí, a intuição funciona também. Assim. Mas claro que depois de analisar bastante. Perfeito. Pois bem, e aí eu já trago aqui um pouco, trabalhando nessa comunicação, no seu ponto de vista, professor Ricardo Andrade, como é que a educação ela pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal e a descoberta de novos interesses? Eu sei que até já conversamos um pouquinho nessa linha, mas eu queria de forma mais específica. Como é que a educação pode ser uma ferramenta para desenvolvimento pessoal e descoberta de novos interesses? Sim, o desenvolvimento pessoal é algo que é construído durante toda a vida do indivíduo. Perfeito. Não só dentro da escola, como dentro da faculdade, como no próprio dia a dia e no seu cotidiano. Mas a escola tem um papel muito importante na formação do cidadão. Na medida em que a gente, ao longo do currículo, vai mostrando elementos técnicos, mas elementos da sua história de vida, né? do seu
da construção da sua história de vida. Então, na medida em que a gente proporciona aos estudantes desenvolver uma autocrítica, uma autorreflexão, para que ele consiga entender quem ele é e aonde ele quer chegar, ele vai ter mais elementos para se entender no mundo. E é claro que quando isso está um pouco mais avançado, a gente consegue avançar para uma análise semiótica, para que os indivíduos consigam entender semioticamente como ele pode interferir no meio. E é a partir daí que surgem as lideranças. Sim. As lideranças surgem justamente a partir do momento em que eu consigo entender onde eu estou, quais são as minhas vulnerabilidades, justamente para que eu possa investir meu tempo nas minhas vulnerabilidades. Perfeito. O líder, na minha percepção, ele enxerga os seus pontos falhos primeiro, onde que ele é mais fraco primeiro, porque é reforçando isso que ele vai melhorar muito. Perfeito. E a performance de uma forma geral. Certa feita eu estava vendo uma entrevista do nosso ex-ídolo, acho que é ídolo ainda, né? Ayrton Senna. Isso, né? Concordo. E aí, certa vez, perguntaram a ele o que é que ele achava sobre dirigir na chuva. Ele fez dirigir na chuva é extraordinário, porque em uma condição de pista seca, eu teria muito mais dificuldade, porque todo mundo é parecido. Mas dirigir na pista molhada, só os excepcionais conseguem se dar muito bem. Por isso que eu passo 5, 6, 7, 8 numa volta só quando a pista está molhada. Então, perceber a vulnerabilidade do mercado para que você se especialize naquilo é uma outra forma de se preparar. Exato. Né? Sun Tzu, na arte da guerra. Conheça você e conheça seu inimigo. Perfeito. E aí se prepare para isso. Fundamental. O grande ídolo Ayrton Senna, que era considerado o rei da chuva, né? Era uma loucura, né? Ayrton Senna era uma loucura. Quando ele trabalhava com kart, né? Quando ele usava kart, não podia chover que ele corria para o kartódromo. É isso mesmo. A Priscila Espino, que está ali, assessora de comunicação de alto nível, né? Isso. Da Escola SEB, já sorriu realmente, confirmando isso aí. Então, Ayrton Senna é realmente um grande ídolo. Certamente, Mas, Carlos. o professor Ricardo Andrade está falando de uma forma muito pertinente sobre pensamento crítico no processo de educação, sobre autonomia a partir desse contexto. E aí é natural que, como diretor-geral da Escola SEB Bilíngue Maceió, a gente acabe fazendo uma ponte, né? Essa busca de uma educação contemporânea, com o pensamento crítico, em busca da autonomia do aluno, isso tem acontecido na Escola SEB Bilíngue Maceió, professor Ricardo? É uma excelente pergunta. Eu acredito que a gente consegue desenvolver a autonomia dos nossos estudantes dando alguns passos para trás e eu vou me explicar em relação a isso. Ótimo. Primeiro passo, na gestão pedagógica, eu acredito que nós precisamos ter uma equipe que tenha autonomia. Perfeito. Então, é elementar a nossa equipe de coordenação pedagógica geral, coordenação pedagógica, orientação, psicologia escolar, essa primeira linha de comando, ter a consciência que tem autonomia. Perfeito. Por isso, Carlos, diariamente, às 8h20 da manhã, de segunda a sexta, eu estou com toda essa equipe numa sala de reunião. Perfeito. O objetivo dessas reuniões matinais é não só compreender ali os principais pontos daquele dia, uma reunião de kickoff, de start, mas também de eu compreender em como eles estão em relação ao desenvolvimento das próprias tarefas. Perfeito. Então, o desenvolvimento da autonomia começa com o desenvolvimento da autonomia da equipe. Perfeito. A partir daí, a gente tem a possibilidade de cascatear isso dentro da sala de aula. A partir do momento que a equipe de gestão e liderança tem conhecimento do que são processos de autonomia e quais são os seus benefícios, elas podem cascatear isso para dentro da sala de aula, tanto para os seus professores, quanto para os assistentes de ensino e tudo mais. Perfeito. Até chegar aos alunos. Até chegar aos alunos. Mas, naturalmente, que nós precisamos reforçar isso em outros fóruns de reunião, só com coordenação, só com orientação, só com psicologia. E documentar. Nós temos documentos hoje na nossa escola que referenciam os nossos processos. Documento de avaliação, documento de tarefas de casa, de sala, de classe, como é que funciona. Então, tudo isso é documentado para que sigam protocolos de execução. Perfeito. Esses protocolos eles não servem para que engessem, não. Eles servem para que seja um referencial teórico para que a gente dê a nossa cara e execute a forma como a gente acredita. Mas o profissional tendo autonomia, ele vai ter, a partir da sua experiência de vivenciar a autonomia, a capacidade de proporcionar essa autonomia para os seus estudantes. Perfeito. E de forma prática.
Sim. De forma prática, como que eu enxergo processos e projetos que os nossos estudantes desenvolvem autonomia? Sim. Vamos lá. Nós temos vários eventos na escola pedagógicos que dão essa possibilidade. Positivo. Existe um projeto, Carlos, que é perene na nossa escola, que chama Escola Livre de Bullying. Nesse Ótimo. projeto, nós temos várias etapas, Nós recebemos órgãos públicos lá dentro, então juízes federais, nós recebemos o núcleo da Polícia Militar, da Educação, nós recebemos Conselho Tutelar, nosso convite, nós recebemos o Ministério Público, essa é uma parte. E que o vice-prefeito de Maceió, Rodrigo Cunha, também esteve por lá, Também, dia desses, né? certamente. E aí a gente tem um conjunto de rodadas em que essas pessoas falam para os estudantes sobre o bullying. Sim. Já eu vou chegar na parte da autonomia. Certo. Naturalmente que existem as outras etapas. Então existe um conjunto de etapas em que eles produzem redações, fazem produções textuais, não necessariamente o texto dissertativo e argumentativo. A depender do ano, é carta, é prosa, é poesia, Certo. né, Perfeito. dentro dos gêneros literários. Perfeito. Vamos chegar na autonomia já. Sim. Existem outras etapas em que os meninos entram em um comitê anti-bullying. Que maravilha. Alguns representantes indicados pelos professores entram no comitê e esse comitê anti-bullying tem reuniões permanentes com a direção da escola, a coordenação geral e o núcleo de psicologia. E esse comitê anti-bullying, ou esses comitês anti-bullying lá na Escola SEB Bilíngue Maceió, ele é por sala, é por segmento de ensino. Segmento de ensino. Porque senão fica muito discrepante. Sim. Aí a gente deixa do 6º ao 8º. Ótimo. Outro comitê do 9º à 3ª série. Perfeito. E assim a gente organiza. Entendi. Mas é aí que inicia o protagonismo. O aluno deixa de ser agente passivo e passa a ser um agente ativo. Perfeito. Por quê? Porque ele é responsável por sinalizar para nós do comitê ações que ele identifica na sala de aula. Mas Muito também bom. ele dá sugestões sobre o processo. Sim. Afinal de contas, essas sugestões surgem no próprio movimento dele na medida em que ele está produzindo nas áreas de redação. Sim. Ele tem que pensar para fazer a linha argumentativa. Perfeito. E então ele acaba levando isso para o comitê. Perfeito. Para além disso, existe desde já de cidadania. De cidadania, né? Exatamente. Porque o bullying é uma violência. Então, na medida em que a gente quer combater perenemente o bullying, a gente está combatendo a violência e, consequentemente, sendo um agente da cidadania. Perfeito. E, finalmente, eu acredito que esse seja o ponto mais potente da autonomia e do protagonismo do estudante, é que os estudantes, aqueles que querem, passam por um conjunto de treinamentos para fazer o treinamento da Escola Livre de Bullying para os seus colegas. Então, o ensino fundamental faz isso para os seus colegas do Fundamental 11 iniciais, os menorzinhos. Os que estão da turma bilíngue faz isso 100% em inglês para os coleguinhas do bilíngue. E os do ensino médio faz esse treinamento para a nossa equipe de colaboradores. Que maravilha. Então, eu acredito que nessa perspectiva e nesse exemplo a gente tenha, de fato, a autonomia e o protagonismo do estudante. Perfeito. Pilares estes que fazem parte da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, Perfeito. E que a gente preconiza isso dentro do nosso ano letivo. Perfeito. Daí a qualidade, né, do ensino na Escola SEB Maceió, como a gente tem acompanhado. Eu tenho a grande honra de ter lá alguns garotos meus passados pelo SEB e isso muito me orgulha, que realmente a gente sente que é uma escola que também é a família, o que é importante, porque além de ter todo esse aparato, digamos assim, de tecnologia, no sentido da tecnologia da educação, nós temos muito humanismo lá na Escola SEB Maceió, não tenho dúvida disso, né? Há uma preocupação com essa questão. O bullying não deixa de ser algo nessa linha, mas, de forma geral, há uma preocupação com a condição humanística dentro da Escola SEB Maceió? Carlos, certamente. A gente busca utilizar ferramentas administrativas, né, mas com a flexibilidade e o acolhimento necessário. Então, o portão da gente abre às 6h40. 6h30 eu estou na escola. Perfeito. Na frente da catraca. Isso é um ato, é diário isso, que busca deixar claro para a população que nós estamos disponíveis. Perfeito. Professor que passa, colaboradores que passam, estudantes que passam. E por que eu falei dos processos agora há pouco? Porque cada uma das pessoas que passa por mim, seja coordenação, orientação, psicologia, cada uma tem um cantinho diferente para estar naquele momento, que não é atrás do birô.
que não é atrás da mesa. Até às 7h20, que é o horário do início da aula, todo mundo tem um lugarzinho para estar diferente, em vista o processo de acolhimento. Perfeito. Ninguém pode estar atrás do birô até 7h20. Perfeito. Que maravilha, né? E começa com acolhimento, com certeza, Certamente. uma postura humanística, não tenha dúvida disso. Perfeito. Algum case, né? Algum caso na sua vida como educador que, digamos, foi curioso, que houve um certo esforço para resolver? É um caso específico que você poderia compartilhar conosco, professor Ricardo? Claro. Olha, certa vez, você me remeteu agora, meu Deus, há alguns anos, quando eu estava como professor de uma escola lá em Aracaju, chamado Colégio Amadeus. Sim. E aí, entrei na terceira série do ensino médio, até então era chamado terceiro ano, e tinha uma garota que era deficiente visual. Foi uma novidade para mim. Sim. Sabe aquelas máquinas de datilografar? A de Braille, eu não tinha conhecimento até a ocasião. A de Braille é parecida, Carlos. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Já. Ela faz o mesmo barulhinho, que é um barulho alto, né, com menos teclas naturalmente, para que ela escreva ali o Braille. Meu amigo, foi um desafio para mim monumental. Por quê? Porque na biologia, ali no terceiro ano do ensino médio, você tem muito conteúdo para lecionar. E eu, naturalmente, que leciono, escrevendo, falando, desenhando, olho para os alunos e tudo mais. Sim. Eu tive que me acostumar com aquilo. Uma máquina de datilografar na primeira cadeira do meu ouvido. Meu Deus, eu chegava em casa, meu Deus do céu. Com barulhinho na cabeça. Com barulhinho na cabeça. O que é que eu tenho que fazer? Né? E tinha outra coisa que foi um desafio com ela, mas que foi fantástico quando eu tive a oportunidade de falar com os pais dela. Certo. Professor Ricardo, olha, isso aqui é uma tela para o senhor escrever ou desenhar, para que ela possa ver. Eles usavam esse termo. Sim. Que possa ver Sim. tudo que o senhor fizer aqui, ela vai ficar em alto relevo e ela vai ver. Perfeito. Meu Deus, eu fiquei tão mexido com aquilo, que aí eu fiz um combinado com a turma. Terceiro ano do ensino médio, seguinte, a aula da gente tem 50 minutos. 40 minutos é dedicado exclusivamente para vocês. 10 é para ela. Olha que interessante. Então eu me preparei para em cada aula ter 10 minutos a menos, que significa 20% do tempo. Sim. E, objetivamente, tentar ser mais enxuto, tirar algumas dúvidas mais rápidas. Quando faltava 10 minutos eu parava, deixava uma tarefa com a turma que era resolver 5 questões da prova de 2005. Perfeito. Deixava com eles. Sim. Sentava com ela e as coisas que eu tinha colocado, que tinha imagem, eu pegava o lápis dela e a gente fazia. Então, fisiologia humana. Pessoal, aqui está o estômago, aqui está o intestino, aqui está o esfíncter pilórico, aqui está o esfíncter da cardia, aqui está a vesícula colédoca. Então, eu desenhava lá e passava a mãozinha dela lá. Perfeito. Ela passou no vestibular. Que bacana. Foi para a área de humanas. Eu não me lembro se foi filosofia, se foi alguma coisa, assistente social, eu não sei muito bem. Mas ela passou no vestibular, fez a prova Braille, que também é muito difícil. Porque chega um calhamaço de papel desse tamanho, porque é em Braille. É Braille. Imagina uma prova de vestibular em Braille. Mas ela passou e eu fiquei muito satisfeito. Esse foi um grande desafio que eu tive enquanto professor. Com certeza. Aracaju me remete a coisas muito boas, né? Nós vamos estar várias vezes em Aracaju, atendendo lá o Tribunal de Justiça, né? Doutora Marisa Mainá, né? E outros que vieram em seguida. Doutor João Alves Filho lá em Sergipe, governador. como governador, foi aí. Na sua busca do terceiro mandato lá, contribuímos com ele. O Marcos Franco, né? Que é neto do Augusto Franco na época. Então, também. muita gente boa, muita gente maravilhosa. Eu tenho um carinho muito grande para Aracaju. Né? Então, se você de Aracaju que está nos assistindo, um grande abraço. Satisfação enorme estarmos aqui nesse bate-papo com Ricardo Andrade. Professor Ricardo Andrade, é aracajuano? Sim, nasci em Aracaju, me formei em Aracaju, fiz a graduação e parte do mestrado lá na Federal e depois saí. Passei 8 anos em Salvador, alguns anos em Recife, agora estou aqui. Maravilha. Mestrado em que área, professor Ricardo? A área de biotecnologia. Biotecnologia, espetacular, né? A parte de biotecnologia é muito bacana, né? Manipulação gênica, o processo de síntese proteica e transferência gênica é a parte que eu mais gostava de fazer. Mas dentro do meu mestrado, uma das matérias que mais contribuiu com a minha vida, sem dúvida, foi uma matéria chamada Estatística Avançada. Que maravilha! Meu caro, isso fez com que eu pudesse entender
o que é gestão e a sim. importância da estatística Sim. dentro do processo analítico. Perfeito, perfeito. Embora tenha sido um mestrado de biotecnologia, mas Sim, tive mas um professor, parte... nossa senhora, ele era da Universidade Federal de Viçosa. Aham. Viçosa tem muitos geneticistas excepcionais. Perfeito. E ele... Viçosa, Minas Gerais. interior Aham. de Minas Gerais. Em Isso. faculdade absurda, assim. Eu adoro Espetacular. aquele- Referência. Isso. E esse rapaz, ele foi meu professor de estatística avançada. E eu vou lhe dizer um negócio. Foi o que mudou minha percepção administrativa. Que maravilha. Como grande educador, grande gestor na educação, uma pergunta que sempre se faz quando o assunto é educação, né? A pergunta é a seguinte: de que forma a educação pode promover mais igualdade de oportunidades, mais igualdade social, professor Ricardo? Carlos, essa pergunta, na minha percepção, ela sai um pouco da educação privada. Uhum. Eu enxergo essa pergunta como algo que está relacionado à educação sistêmica, Sim. né, de Estado, de país Sim, e tudo mais. concordo. Por quê? Porque os alunos que frequentam hoje escolas privadas, eles estão em um determinado patamar social Sim, em que a educação tem total relação com a formação do cidadão, sim, para que ele possa receber valores, desenvolver competências técnicas e socioemocionais. sim, sim. Mas em relação à igualdade, a minha percepção é que a educação, sobretudo para as comunidades, com menos acesso à educação, é que são mais prejudicadas. Perfeito. Porque, voltando a Paulo Freire do começo da nossa entrevista, a educação é que abre as portas. Né? É a educação que proporciona a transformação mental, a transformação social e o posicionamento do cidadão, da cidadã, Sim. dentro do contexto que ele quiser. Perfeito. Eu nunca vi ninguém dizer assim, nossa, eu me dei mal porque eu estudei tanto. Eu nunca vi, né? Nossa, eu estudei tanto que saí muito mal. Não, não tem. A educação, certamente, ela estoura barreiras. Né? Ela não rompe, não. Ela estoura barreiras e tem o potencial de colocar a gente em outro patamar. Um amigo falou isso, eu lembrei do Clark esses dias, que foi aluno SEB a vida inteira, né? Seu filho. Meu filho, Sim. né? O Clark Conce, que foi aluno SEB a vida inteira e que passou na USP, né? Fazendo lá engenharia ambiental. E antes disso, ele aquela história de alguns jovens que pensam assim, e educação superior, como é que é? Será tão interessante? Eu disse, meu filho, uma coisa é certa, você pode se arrepender de muita coisa na vida, Sim, cara. mas dificilmente vai se arrepender de ter estudado. Certamente. Com certeza, Carlos. É isso mesmo. Não é? Nessa linha aí, eu mesmo. reforço essa questão e passei para ele. Bom, estamos chegando ao final, quando o bate-papo é bom, né? O tempo passa rápido realmente. E aí eu gostaria de considerações finais a respeito do professor Ricardo Andrade como educador, a respeito da escola SEB Bilíngue em Maceió e sua contribuição no processo de educação, né, não só dos seus alunos, mas também num contexto social, Maceió, Alagoas e Brasil. Eita, vou ter que usar meu poder de síntese aqui agora. Mas fique à vontade, como é podcast. Sim, tá joia. Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer pela gentileza de sempre, pela consideração que você tem para com a minha pessoa, com a nossa escola também. Para os pais, para as mães, para os responsáveis aí que têm filhos, netos, sobrinhos em idade escolar, façam o que vocês puderem fazer pelos filhos, netos e sobrinhos de vocês, sob o ponto de vista da educação. Perfeito. Não existe nada mais valioso do que o poder da educação. E o poder da educação entendido de maneira ampla. A educação na formação técnica, entender, fazer conta, ok? Entender as coisas, os conceitos da história, da biologia, da matemática, mas também a formação de caráter. A gente tem várias situações em que nós precisamos ter um atendimento um pouco mais detalhado e percebemos que algumas famílias precisam de um suporte nesse sentido, um suporte na como fazer a melhor orientação para os seus filhos. Então, busquem dar o melhor de vocês nesse sentido para os seus filhos. Acreditem, eles conseguem ver e vão replicar tudo aquilo que eles veem em casa no ambiente público. Né? Então, qual lado seu você gostaria que o seu filho replicasse quando estivesse fora de casa? Pensa um pouquinho sobre isso. Sob o ponto de vista da Escola SEB Bilíngue em Maceió, o nosso trabalho é incansável. Nós trabalharemos incansavelmente para que a Escola SEB Bilíngue em Maceió continue a ser a escola que mais cresce dentro de Maceió, a escola que mais cresce dentro de Alagoas.
isso vai ser incansável. A nossa escola tem vultuosos investimentos em infraestrutura, em segurança e, sobretudo, em qualidade pedagógica. Isso a gente nunca vai abrir mão. Investimentos robustos em infraestrutura, investimentos robustos em segurança. Nós somos uma escola grande, somos, mas com 4 escolinhas dentro daquela escola. Perfeito. Com a segurança, a educação infantil, com o isolamento no ensino fundamental, nos iniciais e assim por diante. E, claro, o investimento em professor, investimento em qualidade docente, em material, investimento em aulas. Triplicamos no ano de 2025 a quantidade de resultados nas Olimpíadas Acadêmicas. Triplicamos. Tivemos a maior nota do Brasil em matemática no Enem. Alunos nossos gabaritaram. A maior quantidade de notas, 900 mais, que nós tivemos no último Enem, com mais de 42 estudantes. Então, Carlos, nós não vamos parar. Me permita um adendo, né? Fica à vontade. Realmente, o Clark, meu filho, aluno SEB a vida inteira, ele adentrou na USP através das medalhas Sim. que ganhou, evidentemente orientado pela escola SEB, pelos seus profissionais. Então, foi realmente uma entrada fundamental para ele sentir realmente estava no caminho certo e, mais uma vez, gratidão à escola SEB Que por isso, maravilha, coisa boa. As Olimpíadas Acadêmicas são muito legais. São, muito e legais, cada né? vez mais dão mais oportunidades, né? Sobretudo nos vestibulares do Sudeste. A Unicamp, a USP, a Unesp, a Unifesp utilizam muito. Mas outras universidades também já estão utilizando vagas de Olimpíadas Acadêmicas para ingresso no ensino superior. É isso. Me despeço de vocês. Mais uma vez, fico extremamente agradecido por estar aqui. Eu venho tantas vezes, eu recebi o convite. Para mim é um prazer. Prazer e honra também, professor Ricardo. Gratidão também de nossa parte. E você também pode acompanhar essa entrevista no YouTube. Será postado no canal Carlos Conce Comunicação. E, claro, ao vivo agora nos despedindo. Se você ligar agora na CBN, também tem Carlos Conce apresentando na CBN 104.5. Um abraço para você e até a próxima oportunidade.